Quantas vezes você já se pegou pensando que uma situação era injusta e que você deveria fazer algo, ou quando você não poderia fazer nada, você ficou com aquela esperança de que a justiça de Deus ia chegar na sua vida? Vamos falar sobre o que é a justiça de Deus, né? De uma forma que, na verdade, que eu penso, né? E quem quiser pega carona. E o que a Bíblia chama de alguém justo? Isso encontra no livro de Mateus, no primeiro capítulo. Quando José, ele descobre que Maria está grávida, e ele sabia que ele não tinha tido relações com ela. E nem imaginava, nem passava na cabeça dele, porque até então o anjo ainda não tinha o visitado. E não passava na cabeça de José que o filho poderia ser do Espírito Santo. Obviamente, na situação que ele estava, a única certeza que ele tinha é que ela estava grávida e que o filho não era dele. E estava ali, então, gente, uma traição evidente. E a Bíblia chama ele de justo, né? Por quê? José, sendo justo e não querendo difamar Maria, ele planejou deixar ela em silêncio, sem se manifestar. Olha, gente, a Bíblia chama ele de justo, mas veja bem, até então ele não sabia que aquele filho era permissão de Deus. Até então era uma traição. E mesmo que fosse uma traição, ele não quis revidar, ele não quis tirar satisfação. Aquele tempo, uma mulher que traía, que adulterava, ela era apedrejada até a morte. E ele sabia disso. E não seria justo se aquela era a lei? Seria aplicada a justiça, não? Se ela tivesse traído? O importante, gente, é a gente entender que quando José foi chamado justo e ele planejou deixar Maria sem difamá-la, ele ainda não sabia que o filho era de Deus. Então ali ele ainda estava, na cabeça dele era uma certeza que ela tinha traído, ela tinha adulterado. E aí, a Bíblia chama esse homem de justo, porque ele não quis aplicar a justiça dos homens nela, né? Então, assim, por que isso? Não é intrigante? Porque a justiça de Deus, ela nos convida a ver a nossa própria injustiça. José sabia que ele era injusto, né? Apesar de ter sido chamado justo, ele sabia que ele não era perfeito. Ele também tinha erros. Ele também foi perdoado, como todos nós. Então, o que ele planejou? Vou deixar Maria, porque daí a culpa vai cair sobre mim. Ela vai alegar que foi abandonada, então não vão poder apedrejar ela, né? Tipo assim, o cara engravidou a mulher e fugiu, e foi embora, e não assumiu ela. Então, por mais que seria difícil a vida dela, ela não seria apedrejada. Ele também, com certeza, não pensou em assumir o filho que não era dele. Aí seria muita injustiça, né? Mas ele deve ter pensado, bom, eu indo embora, já que o filho não é meu, ela me traiu, ela tem a chance de ficar com o pai do filho. Né? O cara vem e assume, porque eu abandonei ela. Ou, no máximo, ela vai, né, passar dificuldade, vai ter ajuda das pessoas, mas ela não vai ser apedrejada. E eu também vou poder recomeçar minha vida em outro lugar. E a Bíblia chamou esse homem de justo. Mas, se fosse ver na visão dos fariseus da época, ela teria que ter sido denunciada e apedrejada, e isso seria a justiça. Entende como a nossa justiça ela é diferente da justiça de Deus? Porque se a gente for analisar a justiça com ferro e fogo, gente, então Deus cometeu uma injustiça grande ao permitir que teu filho, teu único filho, Jesus Cristo, que nunca pecou, pagasse pelos pecados da humanidade, né? E foi isso que Deus fez. Todos os nossos pecados de toda a humanidade foi ali, castigados em Jesus. Então, que a gente venha tomar cuidado quando a gente vem pedir justiça para Deus, que a gente venha se lembrar que nós somos injustos e pecadores, que todos erramos, todos carecemos da graça, da misericórdia de Deus. A Bíblia fala, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Então, gente, a justiça de Deus, na minha opinião,
ela é executada com amor. E logo depois, quando Deus percebeu que José planejava deixar Maria, aí então o anjo foi e falou para ele: não deixe a mulher, porque o que está nela é do Espírito Santo. E ele não encostou nela até que Jesus nascesse. Né? Então, gente, isso é muito sério. Ele foi chamado justo porque ele decidiu não difamar, não entregar e não fazer nenhum dano a ela. Apenas deixar, e ele levaria a culpa ainda, porque ela ia ser uma abandonada, como se ele tivesse engravidado ela e tivesse abandonado ela. E ele foi chamado de justo. Então, antes da gente querer justiça, antes da gente falar, olha, que seja feita a justiça de Deus na vida de tal pessoa, que a gente se lembre que a maior justiça foi feita na cruz por todos nós. E que a gente venha perdoar, né? E a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe, a lei da semeadura, isso é bíblico. E que a gente venha pedir para Deus misericórdia, né? É isso que eu acredito, gente. Em vez de pedir justiça, peça para Deus assim, Senhor, me mostra a minha injustiça. Todas as vezes que você se sentir muito injustiçado, que você achar que a justiça de Deus não está sendo feita na vida de tal ou de tais pessoas que te prejudicaram, ore e fala, Senhor, eu fico tendo essa necessidade de ver a tua justiça na vida de fulano, de cicrano, mas eu peço, mostra-me a minha injustiça. Tá? E quando Deus te mostrar a tua pequenez, a tua injustiça, aí sim, você vai entender que tudo tem um tempo certo, Deus sabe de todas as coisas e que a graça de Deus nos basta. E aí, em vez de ficar nessa ânsia de querer ver a justiça de Deus na vida da pessoa, você vai sim se sentir grato e grata pela graça que te foi dada, pelos perdões dos seus pecados, por tudo que você fez, que Deus está tendo misericórdia. Tá, gente? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de esquecer as coisas que a gente fala, que magoam as pessoas, as coisas que a gente faz. E a gente só lembra do que o outro fala, do que o outro faz, tá? Só que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente ora e fala, Senhor, mostra-me a minha injustiça, porque, gente, tudo aquilo que eu vejo de errado no outro, eu tenho que melhorar em mim. Então, se você está buscando muito a justiça de Deus, peça para Deus te mostrar a tua injustiça e o Espírito Santo vai entrar, porque Deus ele não invade a vida de ninguém, mas quando a gente permite, a gente pede, Senhor, me convence do pecado, da justiça, do juízo, Deus vai começar a mostrar para você as coisas. E aí vai ser tão grande a gratidão que você vai sentir. Você vai falar assim, meu Deus, quem sou eu para pedir a tua justiça na vida daquela pessoa? Porque você vai lembrar de coisas, sério, você vai lembrar de coisas que hoje você não lembra, que você fez, que você falou, coisas de, às vezes, gente, coisa de muitos, muitos anos. E aí você vai falar, nossa, eu tinha esquecido que eu tinha feito isso com fulano. Eu esqueci que eu falei aquilo pra cicrana. Nossa, como eu magoei aquela pessoa, eu não lembrava. Senhor, me perdoa. E aí você vai olhar pra tua vida, que você acha que tá errado, ou que tá difícil, vai falar assim, nossa, mas com tudo isso que o Espírito Santo me fez lembrar, Deus tá tendo muita graça, muita misericórdia de mim. Então eu não preciso ficar esperando ou pedindo que a justiça de Deus seja feita na vida de alguém, tá, gente? Então, vamos orar. Esse vídeo é um convite para você. Limpa o teu coração, não fica assim, eu quero justiça porque aquela pessoa vai me pagar, ela vai colher tudo que ela plantou. Não fique nisso, porque isso só vai trazer doenças para você. Doenças na sua alma e doenças no seu corpo, tá bom? Que a gente venha ter um coração grato. A graça de Deus nos basta, gente. É verdade, tá? A justiça de Deus, ela é santa e poderosa. E aí cabe a ele saber o que ele faz ou não na vida de alguém. Se a pessoa te magoou, ela foi injusta, ela te prejudicou, entregue nas mãos do Senhor. Senhor, eu entrego essa mágoa, eu entrego esse meu julgamento, eu entrego, Senhor, isso está me fazendo mal, por favor, me ajuda a perdoar. Porque quando a gente perdoa de verdade, gente, a gente não fica esperando que a justiça de Deus atinja aquela pessoa, tá? E mais importante do que tudo, Deus ele é justo. Então, se você pede a justiça de Deus para a vida de alguém, essa justiça também cai sobre você. O primeiro a ser julgado vai ser você.
Então, gente, cuidado, tá? Ah, Senhor, eu tô pedindo agora que o Senhor faça justiça na vida daquela pessoa, só que primeiro vai cair sobre você. Então, que venhamos nos lembrar que somos todos pecadores e falhos, e que só o Senhor Jesus, só o sangue dele nos justifica e nos purifica de todo mal. Pecados são diferentes, né? Alguns são maiores, outros menores, que existe sim essa diferença, porém, somos todos falhos, tá bom? E que a graça de Deus esteja com você, que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo. E até o próximo vídeo. Beijos, fica com Deus.